O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou pedir permissão para pregar sem máscara, que estou distante de vocês, facilita a comunicação. Minhas irmãs e meus irmãos, como vocês acabaram de escutar, a palavra de Deus desse domingo trata sobretudo da Eucaristia. Eu quero então lhes dizer uma palavra sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã, que são o batismo, a crisma e a Eucaristia. Isto é, o que está acontecendo hoje de manhã nessa quadra não é a conclusão de um ciclo, pelo contrário, é somente o início. Começou com o batismo
chega a um nível de maturação com o sacramento da crisma, mas é também preciso que essa decisão seja alimentada todo dia. E como é que nós alimentamos a decisão por Cristo? Com uma vida intensa de oração, pela leitura assídua da Santa Palavra de Deus e pela participação, ao menos dominical, na Santa Eucaristia. A isso se chama de processo de iniciação à vida cristã. Isto é, nós nos preparamos para receber o sacramento da crisma, mas não é por causa do sacramento da crisma em si, e também não é para conhecermos meia dúzia de informações sobre a fé cristã. Isso a gente encontra em qualquer livro, no Catecismo da Igreja Católica, nos livros de teologia, a gente encontra. Não é para isso não que vocês fazem catequese crismal. É para fazerem uma experiência de vida comunitária, uma experiência de encontro pessoal e existencial com Cristo Jesus. É para isso. Não adianta de modo nenhum fazer 1 ano ou 2 anos de preparação para o sacramento da crisma e não termos feito uma experiência de encontro pessoal com Jesus. O Papa Bento XVI diz: esse encontro pessoal com Cristo dá um sentido novo de plenitude à vida da gente, dá um senso de alegria impressionante e dá um rumo novo à nossa existência. Passa pela conversão pessoal, mudança de valores, mudança de princípios, mudanças de orientações profundas da vida, para nós direcionarmos a nossa existência para outro caminho. É à luz desta introdução que eu quero lhes falar 3 coisas que acabamos de escutar na primeira leitura, na segunda leitura e no texto do Santo Evangelho. Talvez vocês não tenham entendido muito bem a primeira leitura por causa da acústica, que estava bastante pesada, estava chovendo forte na hora. Mas eu vou rapidamente fazer a síntese da primeira leitura desse capítulo 16 do livro do Êxodo. Trata da murmuração. O povo hebreu que está caminhando do deserto, da terra da escravidão no Egito, para a terra da liberdade, a terra prometida. No deserto, o povo murmura contra Moisés, murmura contra Deus. E qual é a causa da murmuração? É porque faltou comida. Lá no Egito, o povo hebreu vivia na escravidão, trabalhando forçado para o faraó. Deus suscitou Moisés, que libertou o povo da casa da servidão. Mas há um grande preço, a liberdade tem um preço. O povo hebreu às vezes pensava que poderia marchar pelo deserto sem viver os sofrimentos, as agruras, as dificuldades do deserto. É impossível. O deserto é uma terra inóspita, é uma terra árida, profundamente difícil. Lá você encontra fome, sede, víboras venenosas e escorpiões. Acontece então a primeira crise, e a primeira crise é: faltou comida. E o povo começa a reclamar e a fofocar. Ah, porque lá no Egito, é verdade, nós vivíamos na escravidão, mas ao menos tínhamos as panelas de carne, de cebola e de pepino do faraó. Percebam que raciocínio terrível. Preferem a escravidão com panelas de carne a enfrentar o preço da liberdade no deserto. E murmura.
A murmuração é a fofoca, que destrói todos os ambientes. Se você quiser destruir a sua família, murmure bem muito, fofoque bem muito. Marido murmurando contra a esposa, esposa contra marido, pais contra filhos e filhos contra pais, irmãos contra irmãos, e assim vocês destroem o tecido familiar. Se vocês quiserem destruir o ambiente do trabalho, ou da escola, ou da universidade, murmuração e fofoca é a receita. Se vocês quiserem destruir uma comunidade eclesial, murmuração e fofoca é a receita. Se vocês quiserem destruir o grupo de crisma, murmurem muito, porque a murmuração é capaz de destruir todos os relacionamentos e os tecidos sociais. Mas ao mesmo tempo, no texto da primeira leitura aparece uma beleza imensa. Um Deus que é providência, um Deus que não abandona o seu povo, na prova, na fome, na sede, na guerra, quando aparecem serpentes venenosas, Deus nunca abandonou o seu povo. Vocês podem acompanhar a caminhada do povo de Deus no livro do Êxodo, ou sobretudo no livro dos Números. Muitas vezes na provação e no sofrimento, nós temos a tendência a reclamar. São Paulo diz uma coisa tão bonita: a provação gera perseverança, a perseverança gera paciência, a paciência gera esperança. Olha que bonito esse processo. Quando nós somos capazes de viver a crise, mas com um olhar de Páscoa, viver a crise com um olhar pascal, viver a crise com o olhar da ressurreição, a crise se transforma para nós numa grande oportunidade de crescimento. Quando experimentamos a dor, a doença, a morte, situações várias de sofrimento, e quando mantemos a esperança, se mantivermos a esperança, a perseverança e a paciência, a experiência de crise se transforma numa grande oportunidade de mudança, de crescimento e de conversão. Agora, se a experiência da crise tiver como consequência a murmuração e a fofoca, nós destruímos a nossa própria identidade e destruímos a nossa vida cristã, porque não fomos capazes de dar uma interpretação pascal ao momento de dor. Deus então manda pão com fartura e manda carne de codornizes. É bem verdade que o pão é um pão de penúria. O pão se chama maná. A palavra maná provém da língua hebraica. Em hebraico se diz manu. Manu significa o que é isso. O povo hebreu não sabia o que era. Começa a perceber algo granulado que começa a cair. Na verdade, hoje os cientistas têm consciência do que seja. Era uma espécie de resina que brota de um arbusto, de uma árvore que tem no deserto do Sinai. E o povo recolhia aquele maná e preparava pães e bolachas. Era um alimento horroroso, verdadeiramente pão de penúria, um pão provisório, porque um dia este povo entrará na terra da promessa e poderá plantar trigo e cevada, colher com fartura e preparar pães gostosos com fartura. Mas Jesus diz: esse maná, na verdade, não é um pão perene, é um pão provisório. Mesmo o pão que será colhido na terra, a cevada e o trigo, colhidos na terra de Canaã, com os quais se preparam os pães, mesmo aquele pão não será pão permanente. O pão que eu darei e que provém de Deus
provém do alto, é o pão da vida. Aqui está o centro do Evangelho de hoje. Jesus promete um pão perene, um pão de vida, um pão que doa vida e alimenta em profundidade e dá o sentido de plenitude à vida humana. Jesus diz: os nossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, todos morreram. Mas do pão que eu lhes darei, daqui haverá uma fonte inesgotável de vida. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Quem comer deste pão nunca mais terá sede. E que pão é esse? Para nós cristãos católicos, na liturgia, há duas mesas. A primeira mesa é esta, a mesa da Palavra de Deus. A segunda mesa é esta, a mesa do pão eucarístico. O ambão é a mesa da Palavra, o altar é a mesa da Eucaristia. Um cristão católico que se alimenta cotidianamente, todo dia, do pão da Palavra e ao menos dominicalmente do pão da Eucaristia, e que procura ter uma vida profunda de oração, não ir dormir nem acordar como um bicho bruto, não faz nem o sinal da cruz, não, ter pelo menos um momento. Aliás, a psicologia tem dito uma coisa muito interessante: mesmo que você não tenha fé, mesmo que você não acredite em nada, a psicologia diz que o ser humano precisa todo dia de pelo menos meia hora de silêncio. Meia hora de silêncio para rearrumar a vida, porque o dia a dia nos fragmenta. Vocês já pensaram, hoje são 10h30 da manhã, com quantas pessoas nós já lidamos no dia de hoje? Com quantas pessoas já conversamos? Quantos desafios, quantas demandas todo dia? Na escola, no trabalho, na rua, todo dia. O dia a dia nos fragmenta totalmente. A gente precisa de silêncio para rearrumar a casa da vida. E para nós que temos fé, esse silêncio se chama oração. É na oração, é na intimidade com Deus que a gente rearruma a casa. Porque nós nos fragmentamos com as muitas demandas, as muitas solicitações, as muitas pessoas, os muitos problemas, as muitas dificuldades. Tudo isso vai roubando energia, roubando pedaços de nós. Quando nós nos encontramos à noite sozinhos diante de Deus, a gente percebe quantas energias foram roubadas, foram entregues. É preciso então reabastecer a fonte de energia. E quem reabastece é Cristo Jesus, é a Palavra de Deus, é o pão eucarístico, é a vida de fé em profundidade. Jesus vai refazendo a nossa vida, porque Ele é o pão único e verdadeiro, não como aquele pão provisório do deserto que nossos pais comeram e morreram. Aqui está Jesus Cristo, o pão vivo e verdadeiro, e é isso que vocês no dia de hoje vão receber por meio do dom do Espírito Santo. O que é o sacramento da Crisma? Pelos dois nomes que esse sacramento tem, vocês podem compreender o seu significado teológico. Primeiro nome, Crisma. A palavra Crisma significa unção. Daí vem a mesma palavra grega Cristo, Christos. Christos significa ungido. Vocês então serão ungidos para que vocês se transformem em outros Cristos, em pessoas ungidas. Mas o que é unção? É simplesmente melecar a testa com óleo? Não. Unção significa consagração. Unção significa santificação. Unção significa missão. Tudo isso está dentro
do significado bonito da palavra unção. Vocês são consagrados, vocês são santificados, vocês têm os pecados perdoados e vocês recebem a força e a iluminação do Espírito Santo para serem presença do Cristo, o ungido do Pai, presença de Cristo no mundo. O segundo nome desse sacramento, confirmação. No sacramento da confirmação, todo o conteúdo do batismo é confirmado. O batismo nos faz filhos de Deus, o batismo nos faz irmãos de Jesus Cristo e discípulos dele, o batismo nos dá a plenitude do dom do Espírito Santo. O batismo é um banho para o perdão dos pecados, é um banho regenerador, e o batismo nos introduz numa outra família, que é a comunidade eclesial. Pois bem, pelo sacramento da crisma, Jesus confirma todos estes elementos bonitos do sacramento do batismo. E o sacramento da crisma se torna sacramento da maturação, sacramento da maturidade cristã, porque vocês nasceram para serem líderes. Quem recebe o sacramento da crisma torna-se líder, porque vocês se tornam testemunhas do Evangelho, testemunhas de Cristo. Onde? Na roça, se alguém trabalha na roça, na escola, se alguém ainda estuda o ensino médio, por exemplo, presença de Cristo lá, no ambiente da escola. Vocês que estão na universidade, presença de Cristo lá, às vezes um ambiente extremamente árido e inóspito, racionalizado, tremendamente racionalizado, a universidade. Na loja, no ambiente do trabalho, onde vocês estiverem, na família, na comunidade eclesial, colocar os dons que Deus nos dá a serviço dos outros. Ninguém deve enterrar, ninguém deve esconder os dons que recebeu de Deus. Coloque todos estes dons a serviço da vida, a serviço da sociedade, a serviço da igreja, a serviço dos amigos, a serviço da própria família. Ninguém que está aqui nessa quadra é tão pobre que não tenha pelo menos um dom. Jamais diga: ah, Dom Paulo, eu não sei fazer nada, eu sou um imprestável, eu não sirvo para nada. É mentira. Você é pérola preciosa de Jesus Cristo, pérola preciosa de Deus, e o Espírito Santo de Deus derrama muitos dons sobre a sua vida. Por favor, reconheça que é dom de Deus, e sem falsa modéstia. Não tem nada pior do que a gente que diz: ah, eu sou um coitadinho, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum. É mentira. Você sabe pelo menos varrer essa quadra. Qualquer pessoa tem dons, todos nós temos dons, todos nós temos dons. Às vezes somos preguiçosos e às vezes escondemos os dons que Deus nos dá. As pastorais, os grupos, os movimentos e serviços, as comunidades, a própria catequese crismal, a catequese para os sacramentos de iniciação à vida cristã, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus precisa muito de vocês. Coloquem esses dons a serviço dos outros. Também ninguém é tão rico que diga: eu tenho todos os dons. Não, nós sempre precisamos dos outros e aprendemos muito com os outros. Que a palavra de Deus e a Eucaristia sejam grandes fontes inspiradoras da nossa vida e nos deem a graça de vivermos uma vida de fé autêntica, verdadeiramente como pessoas ungidas por Cristo, para sermos outros Cristos no mundo, testemunhando o Evangelho do Senhor, testemunhando a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.